Meus amigos, a casa caiu. Acabou de decretar a recuperação judicial às Americanas, do qual faz parte as Lojas Americanas, uma das maiores empresas que envolve o capital comercial do Brasil, que tem como acionistas majoritários o homem mais rico do Brasil, 3 dos homens mais ricos do Brasil. Então nós vamos discutir aqui nesse vídeo uma série de aspectos que pode ter certeza que, apesar da quantidade de informações a esse respeito, não estão sendo ditas em nenhum lugar. Explodiu aí na última semana as fraudes nos relatórios econômicos das Lojas Americanas. De 2021 para trás, Lojas Americanas, mas elas se fundiram com a B2W, que é onde está o Shoptime, o Submarino, em 2021. Então, em 2021, um relatório publicado pelas Americanas S.A., que junta a B2W com as Lojas Americanas. Fraudes essas que ocultavam o nível real do endividamento da empresa, levando aí a recuperação judicial, que ocorreu ainda ontem, de uma das maiores empresas do capital comercial no Brasil, segunda, terceira, de acordo aí com o ano, creio que segundo lugar no ano passado. Então tem muitos comentários a fazer a respeito desse fato, que vai atestando muitas coisas que a gente vem desenvolvendo aqui no canal há muitíssimo tempo. E como vocês vão ver, isso que está acontecendo nas Americanas, longe de ser um fenômeno específico, episódio particular, vincula a problemas estruturais, crônicos, orgânicos da sociedade inteira. Isso aí a gente vai chegar no final. Mas eu vou tratar de vários aspectos aqui, tá? Em primeiro lugar, a corrupção no setor privado, que segundo presumo eu, e vou me explicar, pode muito bem ser ainda maior do que aquela corrupção no setor público do Estado, tá? As várias formas que se dá essa corrupção, e o que não me interessa mesmo aqui é mostrar para vocês como que esse pedido de recuperação judicial das Americanas e as fraudes, que pelo que consta na imprensa, porque ainda não tem notas oficiais, já há cerca de 10 anos vem sendo reproduzida, como que essa fraude, na verdade, denuncia uma série de problemas orgânicos, estruturais, crônicos do Brasil. Tá? Então, primeiro, não vou gastar muito tempo sobre isso, porque tem muito material a esse respeito, mas até aqui tem algumas coisas importantes. O que aconteceu? Tá? Qual que é a natureza da fraude? O que está sendo divulgado é que uma dívida que inicialmente foi divulgada na casa dos 20 bilhões de reais e depois de 40 bilhões de reais das Lojas Americanas não via sendo declarada em seu balanço. E é um valor muito expressivo, tá? Só para vocês terem aqui uma ideia, no ano passado, em 2021, na verdade, já junto com a Lojas Americanas e B2W, o faturamento líquido dessa junção Americanas S.A. foi de 21 bilhões de reais. Né? O lucro operacional, que é, digamos assim, a produção de caixa da empresa, muito abaixo disso, na casa dos centenas de milhões de reais. Tá? As Americanas, propriamente dita, têm aí um faturamento na casa dos 10, 12 bilhões de reais nos anos de 2020 até 2016. Lucro operacional pouco superior a 1 bilhão. E o lucro operacional é exatamente o valor que é produzido pela empresa, que permite a ela, por exemplo, saldar suas dívidas. Então, é inferior aos juros de qualquer instituição bancária desses 40 bilhões aí de dívida. Mas só para vocês entenderem, essa fraude ela não foi feita simplesmente escondendo o dado como se ele não existisse, foi feita uma manobra contábil, que é o seguinte, ao contrário do que as pessoas pensam, numa empresa capitalista, eu já falei sobre isso aqui no React, sobre o Nando Moura, fazendo o curso de Os Mestres do Capitalismo, mas dando, na verdade, dicas de economia doméstica, porque não faz a menor ideia do que é capitalismo, de como funciona. Que ele falava, o primeiro conselho que eu dou a vocês é não façam dívidas, não se endividem. Não, uma empresa capitalista funciona por meio de dívidas. Quero deixar muito claro aqui,
Se algum investidor que entende do que está fazendo, que são os grandes, na verdade, os pequenos investidores normalmente não fazem a menor ideia do que eles estão fazendo e simplesmente caem num conto de videozinhos que eles veem aí no YouTube ou desses livrozinhos que vendem em farmácia, né? Primo rico, pai pobre, por aí vai. Essas bobagens todas. Se ele vê que uma empresa tem endividamento zero, um grande investidor, ele não vai botar o dinheiro dele nessa empresa de jeito nenhum. Tá entendendo? Então vamos começar a entender a loucura do capitalismo, explicando essa questão da dívida para a gente entender o que se passou nas Americanas. Então vamos começar com o que aconteceu. Por que ele não vai aplicar o dinheiro dele jamais numa empresa que tem dívida zero? Porque toda grande empresa capitalista, ela amplia, ela acumula, ela cresce por meio de endividamento. Então vai ter dois tipos de gastos que ela vai fazer, colocando aqui de maneira simplificada. Um daqueles é o gasto corrente, o gasto ordinário, onde você vai simplesmente reproduzir aquilo que você já produz, no caso do comércio, né? Voltar a vender aquilo que você já vende. Isso não representa uma ampliação da empresa, mas simplesmente uma continuidade da atividade que ela já faz no mesmo patamar. Então a empresa vai lá comprar, 100 mil televisores, ela vende os 100 mil televisores e com o que ela arrecadou na venda desses 100 mil televisores, ela compra de novo 100 mil televisores. Para isso realmente não precisa como regra de endividamento. É um mecanismo aí que dentro do capital do Marx é a rotação do capital, né? Ou seja, com o que você arrecadou, com a realização do capital que você adiantou, você pega e paga de novo para você repetir aquele processo 1, 2, 3, 4 infinitas vezes e continuar a produzindo na mesma escala ou continuar fazendo a atividade que você faz na mesma escala. Onde a dívida entra? A dívida entra nos investimentos, na ampliação das empresas. E por que uma empresa nunca usa o seu caixa para fazer investimento, ou pelo menos nunca banca um investimento inteiro com o que ela tem já acumulado no seu caixa? Porque aquilo que você investe, por exemplo, as lojas americanas abrindo novas lojas, uma indústria abrindo novas matrizes, uma indústria de carro que tem uma plataforma para produzir 1 milhão de carros, criando uma nova para produzir 1,5 milhão, ou expandindo a que já existe, isso tudo é um investimento que eles vão colher, digamos, os frutos desse investimento no longo prazo, no médio e no longo prazo. Então, ele não vai desfazer de um capital líquido que ele tem acumulado em dinheiro, que dá para ser gasto de uma hora para outra, até porque, em último caso, eles preferem entregar aos acionistas, evidentemente, de algo que você vai ter retorno só no futuro, se tudo der certo. Então, como é que você faz? Você socializa o risco com outro setor do capital, que são os bancos. E aí os bancos vão fazer empréstimo, vão pôr juros ali naquele empréstimo, e esses juros, na verdade, nada mais vai ser do que o lucro que você vai ter com esse investimento no futuro, que vai ser dividido agora com o setor bancário. E nesse sentido você socializa os riscos, né? Porque se tudo der errado, você não vai pagar o pato sozinho e vai ter que abrir coisas como recuperação judicial. Né? Recuperação judicial, quando a empresa está ameaçada de falência, ela abre um processo de recuperação judicial que vai permitir para ela alongar os prazos para o pagamento das dívidas, né? Vai permitir demitir os trabalhadores sem ter que arcar com todos os benefícios trabalhistas, ao menos não de maneira imediata, isso vai poder ser pago depois, né? Os trabalhadores que já recebem os magros salários, apesar de fazer tudo que tem dentro da empresa, e por aí vai. Então, ter dívida é uma coisa que é constitutivo de todas as grandes empresas capitalistas. E ela não ter dívida significa que o negócio está estagnado e que, portanto, aquilo ali não é algo, por exemplo, que vale a pena os acionistas colocarem boa parte do seu capital em ações daquela empresa. Acontece que as Americanas fez o seguinte, como nos fornecedores, que no caso é uma empresa comercial, então você vai comprar produtos, né, da indústria ou de um setor atacadista, a depender do caso, muitas vezes direto com a fábrica mesmo, você vai comprar com os fornecedores o produto e normalmente você vai ter um prazo ali para pagar de 30 dias, 60 dias, 90 dias, que é mais ou menos o prazo que você vai levar para vender pelo menos a grande parte desse produto. E você vende e paga. Está dentro das operações correntes da empresa que não envolve endividamento, feita direto com o fornecedor. E isso não entra em dívida. Então, se eu peguei no cálculo das dívidas no balanço financeiro, né? Se eu peguei lá 50 mil televisores para pagar em 90 dias com o fornecedor, no cálculo dos balanços, isso não entra como dívida, porque em tese eu vou vender esses
esses 100 mil televisores, não sei nem quantos que eu falei, e na data prevista eu quito com o fornecedor essa dívida. Se por acaso eu não conseguir vender, aí a empresa vai ter que fazer um empréstimo para poder arcar com isso aí. E aí sim isso vai ser computado como dívida. Tá? Acontece que as americanas adotou a prática de procurar fazer quitar os débitos com os fornecedores à vista para receber algum desconto, algum benefício e pegar empréstimo, não no sentido de ampliar o negócio, mas pegar empréstimo para quitar a sua atividade ordinária de compra e venda no mesmo patamar que ela já existia. E essa dívida para esse tipo de operação, ela foi crescendo, ou seja, primeiro, o que era simplesmente um prazo, um meio de pagamento com os fornecedores, se transformou agora em crédito com o sistema bancário, e essa dívida envolvendo a atividade de fornecedor, ela foi crescendo, mas como envolvia apenas fornecimento e venda, os contadores da empresa que fingiram que não entenderam e falaram, não, isso não precisa ser computado como dívida. Tá? Então foi isso que aconteceu. Então cresceu-se uma dívida aí gigantesca, na casa aí tá, pelo que se indica, das dezenas de bilhões de reais, que não entrou no balanço, porque essa dívida ela era realizada para quitar as suas atividades ordinárias de compra e venda de produtos, né, no mesmo patamar que ela já tinha no período anterior. Então, em resumo da ópera, foi esse o processo que aconteceu. Tá? É óbvio que ela, ao pegar o empréstimo para quitar os fornecedores, isso deveria entrar como dívida, e qualquer contador sabe disso. Tá? Qualquer contador mequetrefe de segunda categoria sabe disso. Então, acreditar que isso foi um erro é muita ingenuidade. Né? Eu tenho como provar que isso foi uma fraude consciente, explícita? Não tem como provar, eu não tenho os documentos dos conselhos de direção da Americanas, dos contatos com os principais acionistas, mas é muita ingenuidade acreditar que isso foi um erro contábil e não uma manobra consciente para ocultar esse endividamento das americanas. E aí nós vamos para a segunda questão, que é realmente o que interessa. Né? Por que fizeram isso? O que ganharam a fazer isso? E aí, meus amigos, vamos aqui ao segundo ponto. Na minha opinião, e novamente eu não tenho como provar isso porque essas informações obviamente não são divulgadas, a corrupção no setor privado é muito maior do que no setor público. Ela é grande nos dois. Tá? Ela é grande nos dois por uma razão muito simples. Né? O capitalismo está todo orientado para o exercício das suas atividades privadas. O aspecto social no capitalismo ele é completamente camuflado. Por mais que exista um vínculo social entre as coisas, então tem que ter empresa entre os mais diversos ramos para atender um conjunto de necessidades das pessoas, necessidades de consumo, de alimentação, de veste, de entretenimento, de transporte, do que quer que seja. Por mais que exista uma série de operações sociais aí, quem articula essas operações sociais no capitalismo é um mecanismo impessoal chamado mercado, onde as coisas são todas ajustadas e reajustadas por tentativa e erro, o método mais burro imaginável, por tentativa e erro no mercado. E o que cada um se preocupa é sempre com sua atividade privada. E a sociedade está toda orientada para isso. É por isso que no capitalismo fomenta nas pessoas o pensar sempre só no seu próprio umbigo, né? Porque ela está toda estruturada para as pessoas pensarem somente no seu próprio umbigo, somente na dimensão privada, e a dimensão social da articulação e distribuição das coisas é feita por um método imbecil, burro e idiota de tentativa e erro pelo mercado. Então, óbvio que pessoas que se desenvolvem, que atuam, que agem, que fazem as suas atividades todas orientadas para a atividade privada, elas não vão pensar socialmente. A sociedade vai fomentar pessoas que nunca vão pensar socialmente e sempre vão pensar somente em si mesmas. Então isso é uma tendência que, evidentemente, ela vai tender a ser dominante nos mais diversos setores. Acontece que ter corrupção no setor privado é muito mais fácil do que no setor público. Né? Porque no setor privado, a regulamentação da coisa toda e a prestação de contas e tudo é muitíssimo mais reduzida, porque é uma atividade privada. Então vamos lá. Empresas privadas de capital fechado. Essa de fato não dá para se falar em corrupção. Por quê?
porque o proprietário da empresa ou os proprietários fazem o que bem entenderem com os recursos da empresa, contanto que eles paguem lá os seus fornecedores, os bancos e tudo. Se eles quiserem pegar o excedente da empresa inteira, eles peguem, isso é considerado atividade legítima, então não tem como se falar em corrupção aí por definição, porque em tese o cara pode fazer o que ele bem entender com o recurso da empresa. Porque é uma empresa de capital fechado, ela não vende ações na Bolsa de Valores. Agora, as grandes empresas capitalistas no geral são todas empresas de capital aberto. Então essas empresas vendem ações nas bolsas de valores. A enorme maioria desses acionistas vão ser acionistas que tem lá. São essas pessoas que eles ludibriam aí com videozinho de YouTube, com esses livrinhos de farmácia, né? Que vão lá comprar 10 mil reais em ação, 15 mil reais em ação, vai dar uma quantidade gigante de pessoas, mas que vão, no fim das contas elas vão ter um percentual relativamente pequeno, muito pequeno, das ações daquela empresa. E o grosso dos acionistas é um grupo reduzido de pessoas, que vai ter um 30%, outro 20%, outro 15%, outro 18%, outro 20% das ações. E essas pessoas, então, elas têm um controle direto sobre a empresa, porque você pega um grupo pequeno de acionistas, elas têm mais que 50% das ações. Como a democracia das empresas, né, de capital aberto, privadas de capital aberto, ela se dá, evidentemente, com a magnitude do seu capital. Se você tem 51% das ações, você define tudo no conselho de acionistas, porque o seu voto vale 51%. O voto restante vai ser só para constar. Né? Você pega um grupinho de 5, 6, 7 pessoas que são acionistas majoritários de uma empresa, que juntos têm mais de 50% das ações da empresa, eles vão definir tudo na Assembleia de Acionistas. E eles vão, inclusive, se autoeleger para os conselhos de administração da empresa, né, que tem salários aí comumente na casa de mais de R$ 1 milhão por mês, ou vão pôr as pessoas de confiança dele nos conselhos de administração da empresa, e essas pessoas vão tomar a decisão pro conjunto dos acionistas, evidentemente pensando o quê? Em si mesmas. Pensando em si mesmas. Inclusive, a possibilidade de fraudes não só contábeis, mas com transferências indevidas diretas de recursos pelos mais diversos mecanismos, são muito possíveis de ser articuladas, porque quem toma a decisão sobre isso são os próprios acionistas majoritários, quer seja integrando diretamente o conselho de administração da empresa, quer seja colocando lá as pessoas de sua confiança. Percebe? Então, vamos materializar isso com o caso das lojas americanas. As lojas americanas têm como acionistas majoritários, né, os grandes deuses, né, do capitalismo no Brasil, que é principalmente o Jorge Paulo Lema, que é o homem mais rico do Brasil, e dois dos mais ricos, que é o Sucupira, né, Carlos Alberto Sucupira, e o Marcel Telles. Os três juntos tinham, anos atrás, mais de 50% das ações das lojas americanas. E segundo todas as declarações que estão sendo feitas, essas fraudes contábeis que maqueiam a dívida real da empresa vêm sendo praticadas há mais de 10 anos. Hoje, os três juntos têm menos de 30% das ações da empresa. Tá? E é os três juntos mesmo, porque eles fazem parte de uma empresa chamada 3G, que tem ação numa porrada de empresas, e os três juntos têm ações das lojas americanas. Então veja, nos últimos anos foram vendidas cerca de metade das ações que eles tinham na empresa. Eles saíram de mais de 50% das ações, ou seja, o controle absoluto e soberano das americanas de todas as decisões de lá, para menos de 30% das ações no período mais recente. Será que foi coincidência? Então, nesse período, eles venderam metade das ações por um valor da ação que colocava as americanas como uma empresa saudável, por um valor alto das ações. Eles venderam metade do patrimônio deles que estava alocado em ações dessa empresa, das lojas americanas, tá? Nesse período. E como esses dados eram maquiados nos relatórios econômicos, então o que acontecia? Você olha para os números das lojas americanas, né? Estou com os relatórios aqui da base de dados do ILAES, instituto que eu trabalho, todos baseados em fontes primárias. Então, estou aqui com os dados de 2011 até 2020, só lojas americanas, né? Você não tem lucro líquido negativo em ano nenhum. Lucro líquido positivo em todos os anos de 2011 para cá. O mais baixo que teve foi 211 milhões em 2016, mas chegou a ter mais de 700 milhões em 2019, tá? Só de lucro líquido. Você tem distribuição de dividendos, que é essa parte do lucro que vai para a conta bancária da pessoa privada, dos acionistas da empresa. Você tem distribuição de dividendos de forma crescente
em todos os anos, tá? 50 milhões em 2011, 100 milhões em 2012, 115 milhões em 2013, 115 em 2014, 115 de novo em 2015, 120 milhões, 120, depois de 2019, 292 milhões são os dividendos aprovados em cada ano, tá? Em 2020, 374 milhões. Quando eles juntaram com a B2W em 2021, foram aprovados mais de 500, mais de meio bilhão em dividendos para 2021. Então, veja bem, eles falsificaram, os dados da empresa foram fraudados, ou então houve um erro, né? E com esse erro, um erro que um contador, estudante de contabilidade não cometeria, com esse erro, permitiu durante todos esses anos que o Lema, Teles e Sucupira vendessem mais de 40% das ações que eles tinham na empresa a um preço elevado, recebessem dividendos gordos, crescentes durante mais de 10 anos. Aí muitos de vocês podem perguntar, mas Gustavo, se eles tinham ciência dessa situação das lojas americanas, né, cujo o conselho de administração, tesouraria, todas as pessoas mais importantes eram colocadas por eles, né? Imagino que eles não tivessem ciência. Se eles tinham ciência, por que eles não venderam todas as ações da empresa? Aí, meus amigos, vem essas manobras que são feitas no mercado. Se esses três figuras, consideradas aí os semideuses do capitalismo no Brasil, que são referências para muita, como as pessoas geniais, as mais idôneas, aquelas que fazem o Brasil crescer, dizem eles, né? Não são os trabalhadores americanos, é o lema. Se eles vendem todas as ações da empresa, essas ações iriam cair, o valor iriam cair irremediavelmente, porque as pessoas iriam olhar por que eles, que são acionistas majoritários de uma empresa tão antiga e tão importante, estão vendendo todas as ações da empresa. Então essas manobras elas são feitas dessa forma, né? Lembra da OGX do Ike Batista? Pois é, do Ike Batista, o Ike vendeu nos anos finais ali parte das ações, mas como era uma empresa diretamente ligada ao nome dele, se ele começa a vender muita ação, as suas ações iriam despencar, porque as pessoas iam ver que tinha algo errado. Por que ele está vendendo as ações? Então tem indício de que esse negócio está ameaçado no futuro, tá? Então pensem o tanto que eles ganharam com a venda das ações nesse período, com as ações lá em cima, com valor que não era real, porque o endividamento era camuflado, bem como dividendos e outras formas. E veja que eles ganharam muito mais com venda das ações do que com os dividendos, que é o que é distribuído entre todos os acionistas, inclusive os Zé Ruelas, que botaram lá os seus 20, 30 mil reais em ação das lojas americanas, né? Sendo aí ludibriados por esses videozinhos de YouTube, ganhavam uma fraçãozinha irrelevante de dividendos, porque como o dividendo é proporcional à quantidade de ação que você tem, então seu 0,001% de ação da empresa vai dar ali uma merreca anual. O problema dá muito. Mas eles ganharam muito mais com a venda das ações, enquanto essas pessoas que eu estou falando compravam essas ações. Essas ações agora estão na mão, dentre outros, não tenha dúvida, de uma massa de pequenos investidores que ficaram agora com o pepino na mão, tá? Só para vocês terem ideia, tá? O Lema, segundo a Forbes aí divulgou, ele tem uma fortuna de mais de 100 bilhões de reais. O Teles de mais de 50, o Sucupira de mais de 40. Os três juntos, uma fortuna aí de 200 bilhões de reais, tá? Isso aí dá uns 20% da arrecadação inteira do Estado brasileiro ao longo do ano inteiro. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que significa isso. E para vocês terem uma ideia, foi até bastante curioso, né? O desespero dos capitalistas brasileiros para se apropriarem do máximo que eles conseguem do trabalho excedente da classe trabalhadora é tão grande, porque o capitalismo ele é tão maluco, e aí vou entrar na última questão a ser tratada aqui nesse vídeo, que ele produz os seus próprios problemas, eles produzem as suas próprias contradições, e o impacto dela é sempre menor para esses grandes proprietários, porque eles fazem manobras como essa que eu acabei de escrever aqui no vídeo. Agora, para os cerca de 40 mil trabalhadores da Americana S.A., os trabalhadores que estão ligados aos fornecedores das Americanas, os trabalhadores terceirizados, que certamente são muito maiores do que os contratados diretos, são esses que vão se ferrar no final, né? Para ter ideia, o BTG, que é um dos credores, um dos múltiplos credores das Americanas, chegou no processo judicial que eles moveram agora a escrever
na seguinte linguagem. Escreveram o seguinte: o caso é a triste epítome de um país. O epítome é o resumo, né, de um país. Os 3 homens mais ricos do Brasil, né, com esse patrimônio de cerca de 200 bilhões, como a gente viu, ungidos como uma espécie de semideuses do capitalismo mundial do bem, e eles colocaram entre aspas, são pegos com a mão no caixa daquela que, desde 1982, é uma das principais companhias do trio, ou seja, uma das principais companhias do trio desses grandes bilionários, que são os homens mais ricos do Brasil, desde 1982. É uma das principais companhias, e a Americanas é muito mais antiga do que isso. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui, como que esse problema, que mostra a corrupção deslavada no interior da própria empresa, dessa feita não de forma direta, no sentido de pega o dinheiro do caixa e joga para sua conta, o que eu não duvido que acontece em muitíssimos casos, né? Enquanto os investidorzinhos que ficam lá com 10 mil reais na empresa vão só se ferrar, mas a corrupção feita maquiando um dado no relatório econômico, permitindo que as suas ações fiquem altas, enquanto isso eles vendem as ações e ao mesmo tempo recebem dividendos gordos em cima das ações que eles têm na empresa. Mas o mais importante que eu queria destacar é isso mostra a situação que está por trás, que envolve o país inteiro. Porque ninguém está se perguntando em todos esses vídeos que estão rolando por aí, em todas as explicações do processo, o que conduziu à crise das Americanas. Aí muitos vão dizer assim, é um mero problema de administração. Tá, mas vem cá, por que as Americanas tiveram dificuldades em quitar as dívidas que eles faziam simplesmente para a rolagem das mercadorias que eles vendiam? Como eu falei, o que não costuma ser feito por forma de dívida, costuma ser feito direto com o fornecedor. Por que eles não conseguiram quitar? Certamente porque eles não conseguiram vender as mercadorias, ou ao menos não conseguiram vender no tempo que eles esperavam vender. De maneiras que essa dívida com os bancos se acumulou e os juros começaram a ser cobrados e a bola de neve foi crescendo. Por que eles não conseguiram vender as suas mercadorias dentro do prazo que eles esperavam que eles iam vender? Ora, porque reduz o poder aquisitivo do conjunto da população, produzida por esses mesmos empresários capitalistas, né, que arrocham, que reduzem salários, que reduzem o emprego o máximo possível, fazendo o Brasil hoje, que tem mais gente sem trabalhar e na informalidade do que pessoas que estão em trabalhos formais, como a gente já mostrou aqui várias vezes pelos dados do ILAESE. Reduz o poder aquisitivo das pessoas que vão comprar as mesmas mercadorias produzidas e ou vendidas por esses capitalistas. É por isso que eles ficam mais desesperados, porque aí o capital que o Lehman retira lá das Americanas, ele vai colocar onde? Se aquele setor A não está crescendo, aquele setor B não está crescendo, aquele setor C não está crescendo. Joga em títulos da dívida pública do Estado, porque aí é a população que vai pagar para eles o lucro deles na forma de juros de título da dívida pública. Não tem mais empresa, então pega uma empresa que é pública e privatiza. Porque aí amplia-se o espaço em que pode aplicar o capital, porque o lugar onde o capital deles está não está crescendo. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Então está por trás disso. O profundo processo de desindustrialização relativa pelo qual passa o Brasil há décadas, desde os anos 90. Isso aprofundou em todos os governos desde os anos 90 até os dias de hoje, mais ainda nos últimos anos, tá? Porque o Brasil desce cada vez mais a divisão internacional do trabalho, não tem controle do grande capital. As grandes empresas que produzem tecnologia de ponta hoje não necessitam de usar o Brasil nem como uma plataforma de produção, como fazia o setor automobilístico antigamente e tudo mais, porque você pode produzir muito bem celulares e etc, 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 no Vietnã, na China, na Indonésia, com salários que são ainda piores, e depois transportar para o Brasil, porque você dificilmente conseguia fazer em massa com carros, por exemplo. Então o Brasil, que não tem controle dos principais setores do capital, perde cada vez mais a sua indústria e se unilateraliza cada vez mais com produção agrícola, com mineração e etc, que agrega muito menos valor. Percebe então o que acontece? Todo o processo. Então está por trás disso aí. Então, ao fazer isso, o que significa? Menos emprego. Significa menos valor produzido no Brasil, uma fatia menor ainda que fica com a classe trabalhadora que vai comprar esses produtos. Então, sem reverter o processo de desindustrialização do Brasil, não tem como resolver esse problema.
Vocês estão entendendo? E não tem como reverter o processo de industrialização do Brasil com os empresários e capitalistas brasileiros, porque eles já ganham muito dinheiro na mineração, ou em títulos da dívida pública, ou com as empresas de energia que são privatizadas, e estão pouco se lixando com o que vai acontecer com o país no futuro. Eu vou fazer num vídeo recente aqui no Brasil a tese do que eu acho que esses setores do capital que estão mais à extrema direita, né, no Brasil, o que eu acho que eles querem, mas vamos deixar isso aí para um próximo vídeo, para não se estender demais. E para piorar a situação, esse capitalzinho de merda que representa os capitalistas brasileiros, e é isso mesmo, o capital trem é tão maluco, meu amigo, é tão centralizado e concentrado, que a fortuna de 21 bilhões do Lema, comparado com outros capitalistas internacionais, é ridícula. Tá? Que agora você começa a ter uma centralização do capital também no setor comercial, por causa das empresas de e-commerce, por causa das empresas que vendem online, que agora não necessitam necessariamente de ter uma empresa física situada próxima aos locais de consumo. Tudo feito pela internet, por meio de grandes aparatos de transporte. Eles têm como concorrente agora a Amazon, Mercado Livre e etc. e tal, que estão tomando cada vez mais essa fatia de mercado das empresas com capital nacional. Percebe? E se não há nada que seja feito em relação a isso, qual que é a tendência? Cada vez mais o parco setor de produção de riqueza que é reservado ao Brasil, commodities, comércio e etc, cada vez mais centralizado com empresa estrangeira, onde esse excedente vai para essa corrupção legal para fora do Brasil, para os proprietários majoritariamente estrangeiros. Né? Então, Americanas, como Magalu e etc., certamente perderam muito mercado e vem perdendo muito mercado para essas grandes empresas internacionais, cujo excedente de valor vai todo para fora do Brasil e não voltam porque eles não têm interesse em investir aqui. E é curioso, inclusive, não sem razão, houve essa fusão no ano de 2021 entre as lojas americanas e a B2W, que envolve Submarino, Shoptime e tudo mais, justamente porque a tentativa de Americanas de entrar com força nesse e-commerce, coisa que a Magalu já vem fazendo e tudo, e eles ficaram para trás. Tá? Então, se vocês forem analisar, a crise da Americanas ela reflete as contradições e os problemas do capitalismo no Brasil inteiro e na sociedade inteira, em última instância. Porque eles não conseguiram saldar as suas dívidas, e essa dívida com o fornecedor que foi maquiada nos balanços contábeis, ela se fez porque as pessoas passaram a comprar menos porque perderam o emprego, porque tem trabalhos mais instáveis, trabalhos informais, com menores remunerações, pelas condições que essas mesmas empresas produziram por estarem orientadas para o lucro privado, sem nenhum tipo de planejamento social, deixando o mercado regular tudo pelo burro, imbecil, idiota método de tentativa e erro, que faz com que a maioria da população nem sequer no trabalho formal esteja. Ela não tem nem o direito de ser mal remunerada. Estão entendendo a questão? Então, vocês começam a entender por que a perspectiva marxista, que não é a perspectiva do PT e de uma pancada de gente que tem aí, aponta para a necessidade de uma revolução no país. Isso não é algo que é uma alternativa desejável. É algo que, se a gente não conseguir fazer no próximo período histórico, a gente vai estar fatado ao cenário da mais absoluta barbárie, a perder tudo que foi conquistado nos anos anteriores, como já estamos perdendo, cada vez mais, e mergulhar cada vez mais num cenário nebuloso para a grande maioria da população, enquanto eles ficam tentando iludir as pessoas a se enriquecerem fazendo investimentozinho em lojas como as Americanas. É isso, fico por aqui. Vai surgir outros materiais aqui a respeito, vou aprofundar a questão da dívida, vou entrar nessas questões dos investidores, aí nas day trades da vida, pegando a questão aí da menina da USP com dinheiro de formatura, vou entrar mais a fundo na questão de por que eles querem tanto privatizar o que existe no setor público, porque eles não conseguem mais colocar o capital deles em local nenhum no Brasil. Então, para isso, eles precisam, quando a dívida pública não é alternativa, das empresas públicas remanescentes. Um abraço, até o próximo vídeo.